E a primeira chave para conseguir comer esses alimentos é a atenção plena. Arroz, gente, não precisa cortar arroz, não precisa cortar açaí. A gente precisa ter equilíbrio ao comer esse alimento e principalmente a primeira chave, que é a atenção plena. A gente entender duas coisas essenciais que o nosso corpo manda de sinal para que a gente consiga comer com atenção plena, que é fome e saciedade. A fome é algo fisiológico, é algo normal que acontece no nosso corpo. É um comportamento que a gente que acontece no nosso corpo, que é natural. A gente não tem que ficar pensando em matar a fome. A fome, se a gente sente fome, quer dizer que está tudo bem. Da mesma forma que quando você está com sono, você dorme. Quando você está com vontade de ir no banheiro, você vai. Do mesmo jeito a fome, quando a gente sente fome, quer dizer que tá tudo bem. E aí a gente vai comer um alimento para nos nutrir naquele momento. E principalmente a primeira chave, que é com atenção plena. Desde um alimento que seja mais calórico, rico em açúcares, em gorduras, a gente precisa também consumir esses alimentos com atenção plena, até com uma fruta. Muitas vezes a pessoa pega uma banana ali na correria, na hora que acorda e sai e vai comendo, antes de ir para o trabalho. A gente precisa ter atenção, estar conectado, estar presente 100% do tempo que a gente está ali comendo essa refeição, para que a nossa atenção esteja voltada para aquele alimento e você consiga equilibrar até as quantidades. Eu dei exemplo aí do sorvete. Quando você está andando no shopping, resolve tomar um sorvete. Uma coisa que eu quero que vocês tenham muita atenção a partir de agora é não comer quando estiver andando. Quando a gente come andando, você nem presta atenção naquele alimento, nas quantidades, no sabor daquele alimento. Então, consequentemente, você come até mais do que você precisa. Ou se não, você come aquele alimento e passa um tempinho, um dia, 2 dias, já está pensando nele de novo e quer comer novamente. Então, é essencial a gente entender que precisa comer com atenção plena, estar conectado com aquele alimento e entender também os sinais de fome e saciedade. A saciedade, ela vem a partir do momento que a gente começa a comer. A partir do momento que você começa a mastigar, o seu corpo já começa a liberar os hormônios da saciedade. Então, é essencial mastigar devagar para que o seu corpo libere os hormônios da saciedade e você consiga parar de comer no momento certo. Muitas pessoas perguntam assim, Nutri, qual é a quantidade que eu tenho que comer? E a resposta é muito relativa, porque depende muito do objetivo de cada um. E além disso, o seu corpo, ele te dá os sinais quando você deve parar de comer. Não é o nutricionista que vai falar assim, você tem que comer X. Você tem que aprender a comer da maneira certa para que você realmente sinta os sinais que o seu corpo te dá e pare de comer no determinado tempo, na quantidade correta. Nosso corpo é muito inteligente, ele nos fala quando nós devemos comer, nós sentimos então fome, e quando a gente está saciado é o momento de parar de comer. E saciedade não é comer para ficar cheio demais, para não aguentar tomar um copo de água depois. Saciedade é você tem que comer e entender que assim, você caberia um pouquinho mais de alimento ali no seu estômago. É encher aproximadamente 70% do seu estômago, deixar ali uns 30%, ficar com vontade ainda de comer mais um pouquinho, não tem que comer para ficar sempre com o estômago muito cheio. É esse excesso, esses 30% que você come a mais que muitas vezes te faz engordar e te faz ficar mais longe do seu objetivo. Então, gente, algumas dicas para conseguir comer com atenção plena. Além disso que eu falei de estar conectado com o alimento, é não debruçar em cima da mesa. Já repararam que muitas vezes a pessoa vai comer assim e fica ali naquela posição comendo, debruçado em cima do prato? A gente precisa dar uma distância, relaxar, enxergar aquele alimento, não ficar ali preso e querer acabar logo
com o alimento, arrumar a mesa, colocar uma mesa bonita, uma mesa bacana, para que você coloque o seu melhor ali. Não fique guardando aquela toalha nova, aquela toalha bonita, para só quando chegar uma visita. Às vezes a visita nem vem e você perde a oportunidade de usar aqueles talheres, aqueles pratos, toalhas que você guarda com tanto carinho. Então arrume uma mesa para que você tenha prazer também em comer. E degustar aquele alimento como se fosse a primeira vez que você estivesse comendo. Pense que você precisa apreciar o sabor, sentir realmente o sabor daquele alimento. Então, não comer andando, não comer assistindo televisão, mexendo no celular, porque isso faz com que o seu cérebro entenda que você está prestando atenção em outra coisa e, consequentemente, isso vai atrapalhar toda a sua digestão também, não comer da forma adequada. Então, gente, essa é a primeira chave. A partir de agora, tudo que você for comer, comer com atenção plena. Principalmente esses alimentos que vocês colocaram aí no início, chocolate. Eu gosto de comer o chocolate longe até de outras pessoas, para que eu possa me concentrar naquele momento, olhar para o alimento, sentir o cheiro daquele alimento antes de colocar na boca, porque isso também é comer. Comer não é só colocar na boca e engolir. A gente precisa equilibrar isso. E olhar para o alimento já faz liberar hormônios para que a gente tenha prazer em comer também. A Raquel tá falando aí, seja sua melhor companhia. Exatamente, por mais que você não tenha ninguém para ter que arrumar sua mesa, você mora sozinho, mas é essencial a gente fazer isso porque é a nossa saúde que está em jogo, né? A Daiane falou, não consigo, mas isso é um treino, a gente precisa aprender. Nós somos treinados na correria a comer rápido, a não prestar atenção no alimento. E aí a gente, consequentemente, acaba comendo rápido, sem atenção. Então, vamos a partir de agora tentar mudar esse comportamento, tá? Eu vou falar agora a segunda chave, que para mim é uma chave essencial, que é a mastigação. A mastigação, quando a gente aprende a mastigar corretamente, a gente come qualquer alimento sem culpa, sem peso na consciência, porque a partir desse momento você come pouco. As pesquisas mostram aí que quando você come e não mastiga corretamente, você come 30% a mais do que deveria. E é os 30% que faz com que você ganhe peso, ou que não chegue no seu objetivo, ou que tenha uma digestão dificultada. Então é preciso mastigar. Nosso estômago não tem dente. Dentro do nosso estômago não tem um liquidificador, que a gente joga tudo lá para dentro e o liquidificador bate e quebra tudo. Não é assim que funciona. A gente tem dente para isso, para quebrar, para triturar o alimento. E os nossos dentes, cada um deles tem um formato diferente, que é justamente, um é para morder, outro é para triturar. Então a gente precisa mastigar devagar. E para mastigar devagar, uma coisa essencial que eu posso te dar uma dica para você conseguir exercer esse comportamento é descansar o talher. Muitas pessoas fazem assim, colocam uma garfada na boca e na hora que está mastigando aqui já está preparando a outra. Então vamos fazer assim, coloca uma garfada na boca, solta o talher, mastiga devagar, respira. E aí na hora que você engolir, você vai pegar o garfo de novo para preparar outra garfada. Então, é um treino. No início parece impossível, que não vai dar certo, que a nutricionista aqui tá mandando fazer uma coisa de outro mundo. Mas é essencial fazer isso. Coloca uma garfada na boca e solta o talher. Mastiga, na hora que você tiver engolido, você vai fazer a próxima garfada. Outra coisa também é controlar o tamanho das mordidas ou a quantidade de alimento que você coloca nesse garfo ou nessa colher. Para quem gosta de comer com colher aí, eu aconselho a comer de garfo, porque cabe menos quantidade de comida e, consequentemente, você vai colocar menos comida na sua boca e vai mastigar mais vezes. Então, coloque pequenas porções de alimento no garfo para que você consiga mastigar devagar. Utilize um talher menor se você tem dificuldade nisso de mastigar. E uma outra coisa essencial é mastigar dos dois lados da boca. Quem aí tem dificuldade de mastigar, fala eu.
Quem mastiga rápido não consegue fazer nada disso, descansar o talher, controlar o tamanho da quantidade de alimento que coloca nesse garfo, mastigar dos dois lados. Quem tem dificuldade aí de mastigar tranquilamente, que sente que isso é difícil, fala eu aí, para eu saber de vocês. Então, gente, outra coisa essencial é mastigar dos dois lados da boca. Isso é tão bom que vai favorecer até uma harmonização facial, porque a nossa musculatura para a gente fazer a mastigação, ela precisa ser exercitada tanto de um lado quanto do outro. Se você come mastigando só de um lado, você vai fortalecer os músculos só desse lado da boca. Consequentemente, esse lado vai ficar fraco e vai ter uma queda. Então, mastigar dos dois lados da boca faz com que você tenha até um rosto mais firme, uma harmonização facial. Então é essencial, comecem a prestar atenção nisso, se você está mastigando dos dois lados da boca, tá? Porque quando a gente vai comer um outro alimento, por exemplo, uma pizza, um hambúrguer, um macarrão, a gente tem a tendência de comer alimentos que a gente gosta muito rápido e, consequentemente, não mastiga esse alimento direito. Então, é essencial controlar essa mastigação. E uma coisa essencial, que eu acho mais importante na mastigação, é uma coisa que eu também tenho um pouco de dificuldade, mas que é essencial, que é a respiração. Respirar enquanto você está mastigando. A gente respira no automático, né? A gente não precisa ficar falando pro nosso corpo assim, eu vou respirar agora. Isso é um comportamento automático que a gente faz. Porém, no momento da mastigação, para mastigar devagar os alimentos, é preciso prestar atenção na mastigação. A gente já respira, mas preste atenção na respiração. É dar uma mastigada, ir mastigando o alimento. Tenta respirar fundo para que você realmente note essa diferença. Piorou, né? É difícil, gente. Eu tenho dificuldade muitas vezes com aquela fome de respirar, de notar as respirações. Mas isso faz total diferença. A gente sente muito mais até o sabor do alimento. A nossa língua, ela sente 5 sabores. Mas com a respiração, a gente consegue sentir mais de 200 sabores diferentes. Então, é preciso respirar enquanto a gente mastiga esse alimento, tá? São algumas dicas para vocês conseguirem mastigar devagar esses alimentos, tá? Então, descansar o talher, mastigar dos dois lados da boca, controlar a quantidade de alimento que você coloca nesse talher ou o tamanho da mordida. Vai comer um hambúrguer, já dá 2 mordidas de uma vez. Então, dá uma mordida pequena, mastiga. E a última dica dentro da mastigação é para que você respire. Lembrar de respirar é difícil, tá no automático, né? Mas é preciso, a gente faz total diferença quando a gente respira durante a mastigação. Façam esse teste hoje ainda com a próxima refeição, de aplicar essas dicas dentro dessa segunda chave da mastigação. E aí me contem na próxima live sobre isso, como que foi diferente para vocês. E aí, enquanto a gente está conversando aqui, vamos hidratar também. Gente, hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Então, eu já vou falar a terceira chave para que você realmente coma de tudo, para que você não tenha peso na sua consciência. Nós acabamos de falar da segunda chave da mastigação, porque quando você mastiga corretamente, o seu corpo, consequentemente, fica satisfeito com a quantidade menor de alimento. Se você come muito rápido, você come, por exemplo, um pedaço de pizza e você tá mastigando muito rápido, não tá nem sentindo o sabor do alimento, e aí você come outro pedaço e daí outro pedaço. Se você come devagar, eu tenho certeza que você já vai conseguir abrir a próxima chave, usar essa próxima chave, que é reduzir o tamanho das porções. Para comer de tudo, a gente precisa reduzir o tamanho dessa porção. Não é porque
um alimento é saudável também, que a gente pode comer à vontade. Isso é muito difícil, falar uma quantidade de porção que é indicado para cada um, como eu tinha falado. Cada alimento a gente precisa tomar cuidado com a porção. Por mais que é um alimento saudável, não pode ser consumido à vontade. E principalmente os alimentos que são ricos em açúcares, gorduras. Esses alimentos a gente tem que ter muita atenção e comer em quantidades pequenas, utilizando as outras chaves de comer com atenção plena, mastigação. Então, a partir de agora, eu quero que vocês entendam que não existe um alimento que engorda ou um alimento que emagrece. Você precisa aprender a combinar esses alimentos. Tem problema comer macarrão? Macarrão não tem problema comer. O que faz você ganhar peso ou não fazer uma combinação inteligente, ter picos de glicose, picos de insulina e favorecer o acúmulo de gordura, é muitas vezes não combinar esse alimento. O carboidrato, ele é um nutriente que não deve ser consumido sozinho. A gente precisa fazer combinações com esse carboidrato. Então, no caso de comer um macarrão, por exemplo, além de mastigar devagar, comer com atenção plena, é essencial adicionar uma proteína a esse carboidrato, adicionar as fibras, as gorduras boas, para que esses outros alimentos aumentem até a sua saciedade. A Dani tá falando aí, preciso urgente reduzir o tamanho das porções. E isso, gente, eu percebo que é um erro muito comum das pessoas e que às vezes estão fazendo tudo certinho, mas exageram no tamanho das porções e, consequentemente, não conseguem ficar ali, atingir o objetivo, por exemplo, emagrecer. Porque os alimentos, por mais que eles são naturais, eles possuem calorias, proteínas, carboidratos, gorduras. E dessa forma, o excesso desses alimentos fazem com que você não perca peso, não consiga perder gordura. Então, gente, vamos aplicar essas chaves aí. A Valéria tá falando, ó, depois Fitnamente muita coisa melhorou na minha alimentação. Isso mesmo, porque o objetivo do Fitnamente, o meu objetivo enquanto nutricionista é orientar vocês a comer de tudo, a não ficar preso que um alimento engorda ou aquele alimento emagrece, agora eu vou tomar o chá seca a barriga. Não existe isso, gente. Esqueçam isso, tiram isso da sua cabeça. Se você pensa que tem um alimento que engorda ou um alimento que emagrece, esqueça esse conceito, porque a gente precisa entender que a quantidade, o que vai fazer você engordar é a quantidade de alimento que você come, é a frequência que você come esse alimento, é a forma que você come. Se você não come com atenção plena, rapidamente, no outro dia, daqui 2 dias, você vai querer comer esse alimento de novo. Comecem a comer com atenção plena, como eu expliquei no início, vocês vão notar a diferença, que a vontade de comer esse alimento vai até reduzir, porque realmente você se concentrou, você estava presente no momento daquela refeição. A Lenita falou aí, hoje comi macarrão, carne e couve. Isso aí, Lenita, já é uma combinação melhor, uma combinação muito mais inteligente do que comer o carboidrato sozinho. Eu não repito mais no almoço e jantar. Então, isso aí entra na terceira chave, né, Daiane? Sobre as porções. Quando a gente come muito rápido, você pode exagerar nas quantidades e, consequentemente, comer mais. E isso atrapalha o objetivo. Então, reduzir o tamanho das porções. Sabe aquele chocolate que você gosta, que tem em casa aí, não consegue ficar sem? Ou um doce? Pense naquele alimento que você realmente gosta muito. Você se imagina sem comer esse alimento mais? Restringindo e nunca mais comer? Eu espero que não, porque os alimentos, eles também têm que dar prazer. Os alimentos não podem ser só para nutrir o nosso corpo. Não tem um alimento que quando a gente pensa, a gente lembra lá da casa da avó, daquela casa da tia, aqueles alimentos que têm uma memória afetiva, que a gente pensa e logo tem um carinho muito grande sobre eles. Não é preciso cortar nenhum alimento, a gente precisa alimentar essas memórias também. Então, o mais importante é controlar os tamanhos dessas porções para que você coma equilibradamente, que você consiga comer porções pequenas. Aquele chocolate que você tem em casa, por exemplo, precisa comer uma quantidade grande? Tem certeza que se você come uma quantidade grande é porque você não come com atenção plena. Que quando a gente pega um pedacinho de chocolate
E aí, vou simbolizar aqui. Vamos supor que esse aqui era o pedacinho de chocolate que eu tenho em casa e é o que eu gosto muito de comer. E aí, se você já coloca aquele chocolate na boca e sai andando para resolver outra coisa, seu cérebro nem entende que você comeu. Então, é essencial. Vai comer um chocolate, por exemplo? Olha para esse alimento primeiro. Cheira, olha de novo. E aí, você vai colocar na boca e não vai mastigar. Deixa ele na sua boca para você realmente sentir o sabor. Gente, no início é difícil, tá? É um treino que a gente tem que fazer para comer com atenção plena, mas depois que a gente aprende é libertador e a gente não consegue comer mais rápido. Comer rápido se torna assim algo muito difícil. Então, comecem a pensar nos alimentos de forma diferente, entender que a gente pode comer de tudo, mas que a gente pode fazer várias coisas para melhorar a forma com que se come. Como comer com atenção plena, que foi a primeira chave, mastigar devagar os alimentos. Lembra que o seu estômago não tem dente, não tem um liquidificador aqui dentro do seu estômago para fazer aquela trituração toda dos alimentos, que os alimentos precisam ser triturados na boca. Inclusive, os carboidratos, a digestão deles começa na boca. A gente já tem enzimas na boca que fazem a digestão do carboidrato. Então, é preciso deixar esse alimento dentro da sua boca, tá? E a terceira chave, que é você conseguir reduzir o tamanho das porções. Se você come quantidade de pão, por exemplo, além de combinar esse pão com outros grupos de alimento, que é o mais importante, é reduzir. Não tem que comer 2 fatias de pão? Será que você pode comer uma e incluir outros grupos de alimento? Não comer só um carboidrato sozinho? Eu quero ver vocês aí falando qual chave. Coloca aí uma chave se você tem dificuldade de comer com atenção plena. Quem tem dificuldade de mastigar, coloca aí aquele desenho de 2 chaves. E quem tem dificuldade com as porções, coloca 3 chaves. Quero ver de vocês aí qual chave que vocês têm mais dificuldade. Quem tem dificuldade de comer com atenção plena, que só come andando, correndo, na dificuldade aí de organizar o tempo do dia a dia, coloca uma chave. Quem tem dificuldade de mastigar, que come muito rápido, coloca aquele desenhozinho de 2 chaves. E quem tem dificuldade das porções, em reduzir as porções, acaba exagerando, coloca 3 chaves aí. Quero ver qual chave que você tem mais dificuldade de colocar em prática na sua vida, tá? O pessoal tá colocando mastigação, comer com atenção plena. Gente, a mastigação ela é bem difícil mesmo, mas é um treino. Eu tenho certeza que se você fizer isso várias vezes no seu dia a dia, você vai realmente conseguir ter essa chave tranquila a todo momento disponível aí na sua rotina, tá? Espero que vocês consigam aplicar essas chaves e eu vou contar já a novidade que eu preparei para vocês, tá? Coloca aí as dificuldades que vocês têm. Dani tá falando, tem dificuldade mais na mastigação e nas porções. Então, por mais que a gente come, né, Dani, alimentos saudáveis, a gente precisa controlar as quantidades. E esse tanto de chave aí da Ana Costa, quer dizer o quê? Que tem dificuldade em todas? Vamos hidratar aí junto comigo. Isso aí, gente, tô vendo a dificuldade de vocês, porções, e assim, é um treino, a gente tem a oportunidade de conseguir melhorar a alimentação a cada refeição, então ter uma alimentação saudável é fácil, porque a cada refeição você tem a oportunidade de incluir novos alimentos, de diminuir o consumo de outros, então pense que cada refeição você pode mudar e escrever uma nova história dentro da sua saúde, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde e não esperar uma doença vir para a gente resolver tomar uma atitude. É muito melhor cuidar da saúde do que da doença, eu tenho certeza. E aplicando essas 3 chaves, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realmente ter mais saúde.